Então, boa noite, mais uma reunião do Espiritismo Fraterno, de todas as segundas-feiras, 19 horas, eu, professora Tereza Faria Lima. Vamos iniciar já fazendo a nossa prece. Para quem quiser se harmonizar melhor, separem seus copos de água, né, para fluidificar, nos copos de vidro. Ao final de todo o nosso estudo, a gente bebe, a gente pode dar para os moradores, né, que estão conosco. Uma boa noite a todos que estão aqui pela primeira vez. Então, vamos fechar nossos olhos, elevando o nosso pensamento, acalmando o nosso coração, desacelerando nossos pensamentos e elevando o nosso pensamento a Deus, Pai, Criador de tudo. Imaginar a figura de Jesus, modelo e guia, nosso mestre. E vamos tentar por alguns instantes, por esse período que a gente se coloca à disposição aqui da espiritualidade para estudar, esquecer um pouco das nossas atribulações, dos nossos desafios diários, para que a gente consiga estar receptivo e entender, aprender todos os ensinamentos, todo esse banquete espiritual que a gente recebe às segundas-feiras. Que a gente possa administrar, que a gente possa absorver da melhor maneira possível os ensinamentos e não só adquirir conhecimento, como que isso seja algo que nos transforme, que nos sirva para a nossa transformação, para que a gente haja, coloque em ação tudo que nos é ensinado, tudo que a gente adquire, que traga mudanças significativas e profundas em nosso ser. E assim, nós pedimos licença à espiritualidade maior que tutela nossos trabalhos, a espiritualidade amiga, a Deus, Jesus, para iniciarmos o nosso estudo, o nosso trabalho, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Graças a Deus, gente. Hoje eu gostaria que vocês me ajudassem, vocês falando um pouquinho também, não só eu, né? Fica chato aqui, ficar toda hora só eu falando, não. Eu gostaria que vocês falassem pelo que vocês já estudaram, o que vocês já ouviram, o que vocês já sentiram, e o que vocês já vivenciaram, o que é um espírito protetor. O que é um espírito protetor? Eu gostaria que vocês participassem, né, sem vergonha nenhuma, pode falar o que vocês quiserem, nós estamos abertas aí ao entendimento. Quem é esse espírito protetor? Ou o que é esse espírito protetor? Como é que ele age? O que ele faz? O que você acha que ele faz? Porque esse é o tema de hoje, né? Espírito protetor, não é isso, Priscila? E o outro é... O que é a outra parte do tema? Peraí, que eu já te digo. Escolha das provas. Escolhas das provas. Nós vamos discutir isso aí, vocês vão falar para mim, porque quando a gente estuda, a gente vai estudando, né? Uma coisa, vai estudando outra, vai estudando. A gente vai como se fosse uma mochilinha, assim, adquirindo esses conhecimentos, vai colocando na mochilinha tudo. Mas vai ter uma hora que você vai ter que tirar essa mochilinha e fazer uma ordenação. Isso aí a gente consegue com reflexões, né? A gente pensar aquilo que já foi estudado. O que é refletir? É o pensar o já pensado. Então, a gente já viu aí nos nossos encontros aí do Básico 1, que nós vamos começar o Básico 2, se Deus quiser, eu vou começar em breve. A gente vai estudando, já foi dito isso em aulinhas aí do Básico 1, vocês já devem ter noção, que já devem ter lido por aí, e eu queria que vocês refletissem sobre isso. Então, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Vocês vão falar para mim e a gente vai conversar. Eu, a Priscila, nós vamos conversar sobre isso, principalmente conversando sobre espírito protetor. Vou começar assim com essa pergunta. Você tem um espírito protetor? Essa é a pergunta. E aí vocês vão falar para mim, tá? Vamos falar aí o que vocês acham. O que é esse espírito protetor? O que ele faz? Onde ele está? Ele está do meu lado, ele está longe, onde é que ele está, esse espírito protetor aí? O que é esse espírito protetor? Que não, tem outros nomes para ele?
nós vamos refletir sobre isso, tá bom? Podemos começar. Quem vai ser a primeira aí? Pode arriscar, hein? Ó, vou falar. Pode falar. Vou deixar a Carla, quer falar primeiro? Pode falar, Fabiola. Eu nem tenho muito assim, não, porque o que eu penso? A gente tem um espírito protetor, eu tenho, como todos nós. Eu sinto uma vibração muito forte, principalmente quando eu estou nas orações. Nas orações aqui do nosso grupo, a energia é muito forte. E eu imagino que, além de ser o meu espírito protetor, as pessoas que me querem bem, as pessoas que me protegem, porque eu sinto vibrações boas. Então, eu imagino que são pessoas, são espíritos bons, né, que estão aqui perto de mim. E eu já senti muito a presença da minha mãe com uma pessoa, com um espírito do lado. Muito, durante muitos anos. E foram anos que eu estava muito abalada, sentindo muito a falta dela, que aqui em casa a gente sempre foi muito unido. Agora não, agora eu já estou mais firme, eu estou mais forte, e a energia que eu sinto é inexplicável. Então, Tereza, Priscila, é o meu espírito protetor que eu imagino que eu sinta, né? Exatamente. Vamos lá, quem mais pode comentar? Espírito profundo. Desculpa, pode falar, cara. Eu penso, pelo que já estudei também, que todos nós temos um espírito amigo, né? Um espírito protetor, que é os nossos mentores. Que cada espírito, quando vai reencarnar, ele tem um espírito destinado a ele, que vai segui-lo durante essa trajetória, vai acompanhá-lo durante essa trajetória, intuindo ele, não vai evitar que nada aconteça se eu quiser fazer, né? Mas vai intuindo, isso é certo, isso é errado, não vai, ou então vai, faça. Eu penso assim. E questão de espíritos, outros espíritos que nos protegem também, como eu já contei uma vez um caso, quando eu estava grávida da minha segunda filha, eu passei muito mal, eu sentia muita dor. Aí eu sonhei com a minha avó, que a minha avó me deu um banho, arrumou uma flor lá, me deu um banho, e falou comigo que a partir de hoje você não vai sentir mais dor, vai ter uma gravidez tranquila. E assim foi, minha gravidez foi tranquila durante o período todo. Não está acontecendo para mim. Eu sei que ela estava me protegendo. E virava e mexia, eu sonhava com ela. Eu sei que ela estava me protegendo. E como a Fabiola falou, quando a gente está fazendo oração, está mentalizando, eu sinto um calor em volta de mim. Sinto uma quentura, assim, na altura das costas, assim. Eu sinto que eles estão bem presentes. É isso. Muito bem, gente. Vamos lá, vamos comentar mais. Vamos falar sobre eles. Como ela disse, né? A gente já nasce, já reencarna com esse espírito protetor. Tanto pode ser um familiar ou um amigo espiritual de longa data, né? Que é nos designado, é a mesma coisa que a Carla falou. Só que, no caso, quando a gente não segue, vai seguir o livre-arbítrio, né? Se quiser seguir pelo caminho, né, ruim, eles se afastam. Mas no momento que nós os chamamos, eles, né, se aproximam de nós novamente. E tudo que eles nos intuem, né? Se nós tiver discernimento, a vozinha sempre a gente pode escutar. Só querer. Eu entendo. Muito bem, gente. Mais gente falando sobre espírito protetor? A Marli vai falar. Eu entendo que é minha primeira vez, tá, gente? Prazer. Que o espírito protetor, eu acredito que é assim, a gente vem com a nossa trajetória reencarnatória, né? E ele vem nos acompanhando para tentar nos intuir a fazer aquilo que a gente prometeu no mundo espiritual, né? Isso desde quando ele não atrapalha o nosso livre-arbítrio. Então, ele induz nós fazermos o bem sempre, mas a gente tem o nosso livre-arbítrio para fazer o que a gente acha que é certo. Então, eu acho que quando a gente se desvia do plano reencarnatório, ele se afasta um pouco, mas eu acho que ele sempre nos acompanha, mesmo no ruim, para fazer a gente chegar no bem. Então, é o nosso guia. Exatamente, gente. Mais gente? Eu vou falar.
é o nosso guia, né, espiritual, que nos acompanha, nos Mais tutela alguém? todo. Pode sim, vamos lá. Tá escutando, professora? É o nosso guia, o nosso anjo guardião, é o nosso, né, ele Eu nos estou tutela o afiarando um tempo pouco todo. aí a imagem. A Maria da Conceição já tinha começado, professora, a falar. Ela já tinha começado, ela estava dando a visão dela. Pode continuar? Então, é o nosso anjo guardião, é o nosso guia espiritual, né, que nos tutela o tempo todo, né, e a partir do momento que a gente consegue receber essas energias, nossa, é muito lindo, porque o tempo todo a gente percebe nas intuições, né, mas isso tem que ser o trabalho da gente, da oração, né, muita meditação, né, bons pensamentos, então eu tenho uma percepção muito grande, porque eu tenho uma ostensividade muito grande. Então, a partir do momento, né, que eu conecto assim, eu já percebo. Nunca sonhei com esse meu companheiro, mas eu percebo ele todo o tempo inteiro comigo. E é muito grandioso, é muito lindo. E eu tenho o hábito também das minhas orações agradecer, né, ele, né, essa oportunidade dele estar me ajudando, né, me colocando no caminho do bem, o tempo todo, né, que é uma missão muito grandiosa que ele tem conosco. Então é isso, professora. Muito bem. Mais alguém? Posso falar, Vamos lá, gente. professora? Pode, claro que Olha sim. só. Obrigada. Olha só, é muito interessante falar sobre isso hoje. De manhã, quando eu estava meditando, eu pensava sobre isso, no anjo da guarda. E eu vim da religião católica. Minha mãe é católica, mega fervorosa, e não aceita nem palavras diferentes do catolicismo. Então, hoje eu consigo lidar bem com isso. Eu consigo respeitar, eu consigo entender, eu consigo me manter no respeito mesmo, da forma como ela acredita e da forma como eu acredito. Mas essa questão do anjo da guarda é muito interessante, porque desde pequenininha eu ouço falar, né? O nosso anjo da guarda, o nosso anjo que protege, a oração do anjo da guarda. Mas com a doutrina espírita, estudando mais essa doutrina, eu percebo o quanto mais próxima eu posso estar, né? Através da oração profunda, através dessa energia mesmo dos espíritos bons, dos espíritos amigos, não só apenas do anjo da guarda, do mentor, mas a gente sabe hoje que nós temos vários espíritos bons que basta a gente pedir, basta a gente sintonizar com eles, né? E então é muito interessante pensar nisso hoje, da forma como eu fui criada e da forma que eu escolhi estudar, que eu escolhi aprender, que eu escolhi estar, falar dos anjos protetores, do meu amigo espiritual, do meu anjo da guarda, me conforta em saber que eu sempre tenho. E numa situação em algumas situações difíceis, mais desafiadoras, eu costumo sempre pedir que, na medida do possível, para que ele tome a frente, que ele vá à frente, vá preparando os caminhos, vá conversando com outros amigos espirituais, com outros anjos, e que possa correr da melhor forma possível, que tudo aconteça como tem que acontecer. E isso traz uma paz muito grande, é um conforto muito grande, porque é a confiança da gente nesses espíritos amigos, né? É aí que mostra a nossa fé e a nossa confiança. Então, eu aprendendo e estudando, principalmente aqui com vocês, tem me feito muito bem, tem me acalentado muito, eu tenho assim tido muito mais tranquilidade com questões que até então eu não entendia, não compreendia. Então, eu sou muito grata por tudo isso e pelo meu anjo da guarda, pelos espíritos amigos que nos telam, que estão conosco. Muito bem, mais alguém? É eles que nos trazem para cá, né? Porque a Com gente certeza, é isso. E uma coisa... Eles nos trazem para cá e tem aqueles que não nos deixam ficar. Há uma coisa interessante. Aí é o nosso livre-arbítrio, né? Porque tem aqueles que não querem deixar a gente ficar no estudo espiritual,
na nosso conhecimento, tem muitos contrários. O anjo da guarda, ele quer que a gente fique. E aí vai depender do nosso livre-arbítrio. Então, a gente vê, assim, muitas pessoas que entram, né, nos estudos, não só aqui no nosso estudo de WhatsApp, de Zoom, não só aqui, mas o estudo mesmo na casa espírita. Muitas pessoas entram para começar e muitos saem, né, desistem, são tirados ali justamente por escutar essas influências. E é engraçado também, porque lá no futuro, eu tive alunos aí há uns 15 anos atrás, desistiram, né? E hoje estão retornando, depois de 15 anos, né? A pessoa volta. Porque o anjo da guarda, se você tem alguma coisa para fazer, principalmente aqui dentro da doutrina, alguma coisa, ele traz você de novo, ele quer que você siga o caminho de Deus, né? Ele quer você aqui. Mesmo porque há um comprometimento nosso, lá no plano espiritual, justamente com a doutrina. A gente está nesses grupos, tem esse comprometimento. A gente escolhe, né? Quando a gente vê, uma das coisas que a gente escolhe é que tipo de religião, qual é o trabalho voluntário que nós vamos ter. É uma das coisas das nossas escolhas, né? O marido, a esposa, os filhos, o tipo de trabalho, o tipo de religiosidade que você vai exercer aqui, também tem isso. Então, o anjo da guarda, ele faz com que a gente vá para o caminho, mas tem sempre aqueles que querem nos tirar, né? A gente tem que usar bem o nosso livre-arbítrio. Eu gostaria, antes de continuar, tem mais gente aí para falar, né? Quem é que ia falar agora? Quem ia falar agora? Existe uma diferença, gente, que vocês colocaram, entre intuição e inspiração. Eu gostaria que ficasse bem claro, que vocês procurassem depois estudar isso. O que é inspiração e o que é intuição. Eu já vou dar aqui uma base para vocês, mas vocês se aprofundem nisso. A intuição é algo que vem de dentro da gente. Eu intuo. É algo que eu sinto, eu tenho dentro de mim. É alguma coisa dentro de mim. Então, eu intuo. Normalmente, é alguma coisa que a gente já sabe, porque a gente sabe as nossas programações internamente. Nosso espírito, ele sabe o que ele tem que percorrer. Então, em determinados momentos, a gente intui aquilo. É como se viesse de dentro alguma coisa nos falando. É a intuição. E outra coisa é a inspiração. Inspiração é feito de fora para dentro. Quem faz isso são os espíritos superiores, os mentores, os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, aí, que é tanto o nosso guia quanto o nosso anjo da guarda, né? Os nossos espíritos familiares, espíritos simpáticos. Então, eles inspiram a gente, vem de fora. É uma inspiração. Então, os espíritos bons, eles nos inspiram. Diferente dos espíritos ruins. O espírito ruim não inspira ninguém, né? Na realidade, ele quer te levar para o fundo do poço. O espírito bom, ele inspira. Então, inspiração é que vem dos espíritos. Eu vi vocês colocando aqui, muito bem colocado o que vocês estão falando, mas a gente tem que saber qual é essa diferença. Eu gostaria que vocês aí no estudo de vocês, quando estiverem sozinhas, procurassem aí o que é inspiração, o que é intuição, com mais profundidade. Aí, na próximo encontro, a gente fala um pouquinho sobre isso, o que é inspiração, o que é intuição. Eu já falei aqui, mas vocês vão trazer isso para mim. Tudo bem? Alguém quer falar mais do mentor? Porque o mentor é tudo de bom, né? Espírito protetor, não tem nada melhor que ele. Alguém quer falar dele? Engraçado, igual a Cristiane falou, hoje de manhã, ontem, teve uma live do Simão Pedro, né, que eu faço o estudo do Livro dos Espíritos. E a live de ontem foi sobre os amigos espirituais que nos acompanham, né, os espíritos protetores. E não deu para eu ver ontem, né, então eu estava vendo hoje um pedaço e justamente falando nisso, hoje de manhã. E aí fui para o serviço de carro, né, e aí, conversando com o meu espírito protetor e agradecendo, né, as inspirações. E aí, agora à noite, estamos conversando sobre ele novamente, né? Então, vou mostrar o quanto ele está presente.
né? E é engraçado, gente, a gente conversa e ele responde, né? Responde. Ou seja, aí você fala, poxa, eu estou conversando sozinha, eu falo comigo mesmo. Não, você não está falando com você mesmo, você está falando muitas vezes com o espírito, e dependendo do espírito. E às vezes você está lá falando mentalmente. Sabe essas conversas mentais que a gente tem? Você fala, você pensa uma coisa e vem uma resposta. Você pensa. Então, por isso que a gente tem que se ligar com o mentor, porque ele responde para a gente. Né? Se a gente, ele volta no pensamento. Aí a gente acha que o pensamento é nosso. Não é. O pensamento, muitas vezes, é dessa conversa íntima que a gente tem com os espíritos. Porque a mediunidade vem assim. Muitas vezes a mediunidade, ela vem pelo pensamento. Os espíritos, eles falam pelo pensamento. Né? Eles se comunicam, é bom dizer, né? Eles se comunicam pelo pensamento. Então, mediunidade é isso, a capacidade de você pegar o pensamento do espírito, de você intermediar isso, pegar o pensamento do espírito. E a gente faz isso. Sabe, quando você está com uma dificuldade grande, está com uma dificuldade, né? A gente precisa de uma dificuldade, mas pode ser uma alegria também, uma dificuldade. Aí você começa a conversar com você mesmo. Poxa, que caminho que eu estou? Aí vem uma vozinha falando, por que você não vai para esse caminho? Aí você fala, não, mas aí você fica naquela discussão ali, tentando entender a mensagem. Ali pode ter um espírito protetor te ajudando. Né? Dependendo de como você está guiando, porque primeiro, obviamente, faça uma oração para você se ligar com esses espíritos, mentores, protetores, simpáticos, familiares, né? É isso mesmo, gente. A gente conversa e nada acontece por acaso para a gente, né? Vocês sabem disso. Nada acontece. É tudo muito encadeado. Aí a gente pensa que é uma coisa que aconteceu ao acaso. É um acaso. Não foi um acaso. Está tudo ligado aí, né? Como aconteceu com ela hoje aí com os mentores, o que aconteceu com os mentores. A gente está ligado aos mentores, aos nossos ajudadores. Tá bom? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Eu vou passar para o segundo tema. Posso falar rapidinho? Pode falar. Não, que os dois temas, né? Que eu escolho novamente, eu penso no domingo. Eu deixo sempre domingo. É muito raro um dia durante a semana eu já saber o tema da nossa segunda-feira. Normalmente é no domingo, e ontem foi mesmo. E por que, né? Trazer o tema, pelo menos dos espíritos protetores, antes da professora iniciar a segunda parte. Primeiro, para a gente entender, a gente sabe, mas para a gente realmente refletir sobre a existência deles, refletir a finalidade deles estarem, para a gente também dar mais valor, né? E porque a gente precisa entender também, principalmente para a gente conseguir ter mais acesso, eu falo isso para mim, tá? Isso, tudo que sai da minha boca é primeiro para mim, para depois pro próximo. As nossas condutas precisam ser mudadas. Quanto mais a gente leva uma vida com mais leveza, com mais ética, dentro das leis de Deus, mais acesso a gente vai ter com eles. Né? Eu, pelo menos, eu não consigo conversar com o meu mentor, assim, diretamente, não vejo, não tenho essa mediunidade extensiva. Talvez é porque eu ainda não estou num padrão vibratório adequado para conseguir ter essa interação mais direta. Mas, obviamente, eles conseguem interagir de forma sutil, através da inspiração, como a professora colocou. Mas depende muito da gente. Para a gente realmente ter essa interação maior, mais fluida, mais direta, a gente precisa modificar muito ainda as nossas condutas, os nossos pensamentos, a forma que a gente leva a vida, as nossas ações, né? E assim, deixando claro que alguns colocaram que ele respeita o nosso livre-arbítrio, sim, ele respeita, mas ele se afasta naquelas, né? Quando a gente não está no caminho, né? No caminho que nos que a gente muitas vezes promete antes de vir, né? Antes de reencarnar, quando a gente está desviado desse caminho, eles estão ali afastados, mas estão ali na espreita. Eles estão sempre observando, esperando que a gente abra uma brechinha de novo para nos acessar. E assim também, um dos motivos eu trazer também os espíritos protetores é porque a gente fala muito de amor e a gente ainda não tem uma consciência da real
do real sentido do amor. A gente ainda entende amor como amor de pai e mãe, de filho, de esposo com a esposa, de cônjuge, né? O amor, aquele mais afeto. Mas vocês não têm noção da dimensão do amor de um espírito protetor para com nós. Porque o espírito protetor, ele vivencia de fato um amor na sua plenitude, que é aquele amor paciente, aquele amor que respeita, aquele amor que nada espera, aquele amor que doa, que cuida, que protege, sem esperar reconhecimento. É um amor muito além do que a gente entende de amor ainda nesse mundo material do que a gente vivencia. Então, assim, mais ou menos, para não interromper e deixar a professora dar a segunda parte, mais ou menos foi esses motivos que eu trouxe, sim, esse assunto, e a escolha das provas eu vou deixar agora para a professora guiar. É uma coisa interessante, lógico, quanto mais a gente estiver no caminho do bem, fazendo o bem, ajudando as pessoas, fazendo o bem para nós também, né, tá no bem, lógico que os espíritos têm mais acesso, esses espíritos mais elevados, eles conseguem nos acessar melhor. Mas se a gente se ligar com nessa conversa, a gente pode ter ajuda, sim. Tá? A gente ouve, não precisa ter a mediunidade, é engraçado, porque todos nós somos médiuns. E eu acho que você já tiveram essas conversas aí, sozinhas, né? Com você mesmo, já, sabe, essa conversa com você mesmo, acho que vocês já tiveram na vida, não tiveram, não? E a mediunidade? A mediunidade é isso, nós somos médiuns, né? Não precisa ter a mediunidade ostensiva, mas já tem essa condição da gente ser orientado espiritualmente, só a gente se ligar, né? Obviamente, quanto mais prática no bem, mais você está se melhorando como pessoa, praticando as virtudes, seguindo a lei de Deus. Claro que vai ter só companhias melhores junto de você, é óbvio. Aí eu vou deixar uma pergunta, alguém pode me responder, se os assassinos, os estupradores, essas pessoas que estão na crueldade, no mal, se elas têm protetores. O que vocês acham? Todos têm, eu acho, né, professora? Todos. Todos têm. Como é que deve ficar esse protetor de uma pessoa dessa, gente? Feliz, será que ele fica feliz, triste? Como é que ele fica? Triste, né? Triste demais. Né? Careca. Deve puxar os cabelos o tempo todo. Não, gente, ele fica normal, sabe por quê? Porque ele sabe que vai ter um momento que essa pessoa vai acordar. Talvez não nessa encarnação, na outra. Em algum momento ela vai acordar e voltar para o caminho de Deus. Então eles ficam meio impassivos, né? Não tem essa tristeza como nós pais aqui, mães, temos às vezes quando a gente vê um filho nosso caminhando por caminhos não muito bons. A gente fica desesperado aqui, né? Quem é pai e mãe sabe isso. A gente fica desesperado. Não é isso. Ele tem essa certeza que essa pessoa, em um momento, ela vai voltar para o caminho, né? Ele pode ficar, não, agora não é o momento, está sempre ali, mas vai ter um momento que essa pessoa vai voltar para o caminho, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a escolha das provas. O que são provas mesmo, gente? Vocês vão me dizer que vocês são muito estudiosos, né? Estudam muito, eu sei que vocês estudam demais. O que são provas? O que são provas? Tipo o filho pródigo mesmo, hein? Aliás, quem são os filhos pródigos? Eu acho que muitos de nós, né? Filhos pródigos. Como também o outro filho, que o outro filho também não era nada bonzinho, né? Parábola do filho pródigo, hein? Não tinha nada muito legal, não. Qualquer dia eu conto essa parábola para vocês, vocês vão ver que esse... Fala-se muito pouco do outro filho, né, professora? Tá cheio de gente igual o outro filho também, gente. Parece bonzinho, né? Parece uma coisa maravilhosa, mas não é. É tipo o Denoré, né? Como é que era o nome daquele? É Denorex, né? Denorex, que era aquele comercial. É do meu tempo esse comercial, não. Tem gente jovem aqui, talvez não conheça, né? Denorex. Parece, mas não é. Né? E a escolha da prova, gente? Será que nós escolhemos essas provas? O que são provas, primeiro? Provas, eu gostaria que vocês dessem. Tudo que a gente passa. É o quê? Provas para mim, na minha opinião, é tudo que a gente passa. E tenta nos provar, né? Isso. Tudo que é difícil, talvez. Mais ou menos, isso.
que a gente vai ter que passar? Por exemplo, Sim, eu tenho uma sempre cunhada tive, que vocês já sabem que é dificílima, uma cunhada. Cunhada é a coisa pior que tem no mundo, tá, gente? Somente quando rouba Tupperware, eu já falei aqui para vocês. Essa cunhada, para mim, que rouba meus Tupperware, gente, é uma prova. É uma prova, porque eu não posso mandar ela embora da família, porque quem foi que casou com ela? Foi o meu irmão, não fui eu que casei, fala a verdade. Ué, eu não fiz essa má escolha, foi ele, tá? Podia ter casado com uma boazinha, que ia me dar o quê? Muitos Tupperware, né? Não, pegou uma que gosta de levar meus Tupperware. É uma prova para mim. Eu tenho que ficar tentando gostar dessa pessoa, amar essa pessoa, perdoar essa pessoa. Isso é uma prova. Eu estou usando esse tipo aqui de exemplo, mas tem vários. Né? Às vezes aquela pessoa difícil dentro da sua família, o caso meu, essa cunhada que rouba meu software, é uma pessoa difícil, dificílima. A gente tem que aguentar, tem que passar, tem que perdoar, tem que ter amor por ela. Não é difícil? É uma prova. Quem foi que pediu essa prova? Fui eu mesma, gente. Lá no mundo espiritual com ela. Disse, olha, você é tão insuportável de tantas outras encarnações, volta nessa comigo como cunhada para ver se eu consigo te amar. Volta comigo. Vamos fazer isso. Mas fica boazinha em outras coisas, mas vê se não rouba meus Tupperware, né? E aí ela vem. Né? Ela passa aqui comigo, está passando comigo essa existência para a gente se amar, aprender a gostar uma da outra, mesmo com esse sentido. Não é interessante? São provas. Nós é que pedimos essas provas para passar. Nós escolhemos essa prova através do nosso livre-arbítrio. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não escolhi passar por isso. Escolheu sim. Aonde? Lá no mundo espiritual. Tá? As escolhas e o livre-arbítrio é usado lá no mundo espiritual, para você passar aqui. Né? Para ver se você aprendeu. Prova é para ver se você aprendeu. Tá bom? Então, vamos ver a escolha das provas, ver se vocês entenderam. Tem alguma dúvida das escolhas das provas, gente? Professora, assim, ó, eu vou resumir. O meu filho, eu tenho um filho de 25 anos e ele tinha uma namorada que eu gostava muito, muito mesmo. Todos nós, ela era uma pessoa muito querida, é uma pessoa muito querida. E terminou com ela o namoro e voltou para uma ex que não era muito querida pela família. Tá? Agora eu lhe pergunto, e ele comentou um dia com o meu marido, porque ele teve muito mais divergência comigo, que eu mais não aceitava ela por alguns caprichos, né? Olha, que hoje eu vejo que são pura bobagem. Aí ele voltou com essa ex, que não era muito benquista, mas ele não era feliz, assim, no sentido, principalmente comigo, porque eu não dava abertura, sabe? Então ele era infeliz, assim, nesse sentido, que eu sendo mãe dele, e ele contava comigo em muitas coisas e não tinha o meu apoio. Aí ele comentou com o meu marido que ele se sentia muito mal quando ele sentava à mesa com os sogros dessa atual namorada. Muito mal mesmo, ele não conseguia comer, ele tinha ânsia, ele ficava tenso, era uma coisa horrível que ele sentia. Aí o meu marido me contou e eu tenho um grupo que é atendimento fraterno, e eu fui lá e perguntei, e ela disse para mim que o que acontece com ele são impressões de uma vida passada, de uma vida bem distante, e que ela preferia não relatar porque não cabia a ela isso. Então ela disse que era para ele orar muito e pedir a Deus que ele perdoasse e que fosse perdoado. Então aí eu entrei e eu pensei comigo, eu disse, meu Deus, meu filho sempre contou com a minha ajuda nesse sentido, né? E eu não estava sabendo agir, professora. Aí eu pergunto, aí, a partir disso, eu comecei a rezar e pedir por ele e pelos sogros dele, que era para ele pedir também, cada vez que se sentasse à mesa com eles, era pedir para o mentor e a Deus, né, perdão e ser perdoado. E que daí isso ia passar, e para ele continuar indo no centro espírita quando reabrisse. E eu pensei, eu me senti tão mal, professora, porque eu pensei, meu Deus, meu filho sempre precisou de mim nesse sentido,
né? Porque se ele voltou para essa ex-namorada que eu não tinha tanto amizade, assim, que eu ela não era tão quista assim por mim e por outras pessoas, e ele sempre precisou que eu apoiasse, que saísse de mim porque isso aí, de repente, era uma prova que ele tem que passar com essa moça e com essa família. Eu não sei agora se era uma prova, foi uma prova para eu ter que aceitar ela, ou ele ter a minha ajuda nascendo meu filho. A senhora está me entendendo, professora? Então, depois disso, eu comecei a aceitá-la e conversei com ele, não a respeito, até porque ele não comentou comigo, eu ainda quero tocar nesse assunto com ele, né? Mas tudo mudou, hoje ele é leve, ele é amigo meu, ele é assim, ele é tudo que um filho, assim, ele é um filho maravilhoso, professora. Então, a minha pergunta ele nasceu, né, nessa minha família, como meu filho, para eu ajudá-lo no sentido dele cumprir alguma coisa e aceitar, perdoar, ser perdoado, entendeu? E eu não estava querendo isso. Agora eu pergunto, essa prova seria para mim ou é uma prova dele? E ele veio como meu filho para eu ajudá-lo. Veja, todos nós estamos juntos, passando por essa situação na nossa família, né? Nossa família, nossos filhos. Aí eu brinco da cunhada aí com vocês, né? Mas é verdade isso, viu, gente? Ela leva meu top one. As cunhadas, os filhos, os sobrinhos, tudo são espíritos. E esses espíritos, alguns têm afinidade, muita afinidade com um, e outros não têm afinidade, né? Agora, o que ele tem que passar, às vezes ele tem que passar alguma coisa com essa moça, não necessariamente casar com essa moça, né? Ele pode passar um tempo aí para um reajuste de uma outra existência, né? Ou esse mal-estar, às vezes, gente, a gente não gosta, dessa existência mesmo. Às vezes é da própria existência, a gente não gostar. E eu acho interessante, porque mãe é um negócio esquisito, porque mãe tem um sexto sentido aí, às vezes, que eu admiro, sabe? Que sexto sentido, ela tem uma percepção ali com relação ao filho. É tanta afinidade ali que tem uma percepção. Então, a gente tem que estar sempre com essa percepção, não abandonar a percepção, tentar apaziguar, né? Dar apoio ao seu filho. Às vezes eu sei que é difícil, mas dar esse apoio é importante. E deixar que a vida ela siga, porque tem aí o seu caminho. Se é para ele ter um relacionamento mais profundo, às vezes não, né? Às vezes tem um relacionamento, até casa com a pessoa, e futuramente não dá certo. Olha que interessante as coisas, ou dá certo e fica 40 anos, a gente não sabe qual é a programação. Eu não posso te falar assim, qual é a programação, eu não sei. Pode lá ter esse relacionamento com essa moça, chegar ali no meio do caminho e não dá certo. E ele lembrar da outra, a outra que é o amor da minha vida. A gente não sabe, né? A outra que era legal, né? Por que eles seguem, às vezes, o caminho? Às vezes tem influência espiritual. A gente tem que entender tudo isso. Tem uma influência espiritual, não muito boa. E a gente tem que estar alerta a isso. Isso que você está fazendo oração, levar no centro espírita, para quê? Para afastar as influências e deixar que a vida ela aconteça sem as interferências, né? Ali a interferência no caminho, né? Naquela programação. A gente não sabe. Infelizmente, não posso te dizer, porque eu não sei qual é a programação. Isso aí, só os mentores, que a gente estava falando aqui, ele propriamente sabe isso no íntimo, né? As pessoas envolvidas têm na intimidade isso, que vai acontecer. Desculpa interromper rapidinho, mas nesse caso, em tela, não é expiação, se for algo, não é as expiações quando é com as pessoas? Não, não vejo como expiação, não. Não? Tá. Então, porque eu me veio que poderia ser expiação também. É uma coisa que você passa obrigado. Expiação é um negócio como ele... Você, é compulsório, é uma coisa que você passa compulsoriamente. Isso não é, ele está indo lá. Talvez ele tenha... né? Se não é dessa vida, ele tem que pensar bem. Esse mal-estar não é dessa vida, porque mesmo que isso é chata, gente. O sogro e a sogra são chatos, ou tá pegando o pé, ou a pessoa não vale
são ruins. A gente não sabe. Pode ser percepção dessa vida. Se não é dessa vida, algo que foi feito, então tem relação com a vida anterior. Então, alguma coisa da outra vida. E pode ser que não sejam espíritos afins, né? Aí, se não é espírito afim, espírito que não dá bem, a gente tem que fazer a nossa parte de fazer uma tentativa. Agora, se a pessoa não quer se acertar com você, também você não vai ficar a vida inteira tentando se acertar, né? Deixa para uma outra oportunidade, um outro momento da vida e outra encarnação. Eu não sou dessa que você tem que ficar passando por aquilo e sofrer por aquilo junto com pessoas que você não gosta. Não é? Não faz isso, não faz sentido. O próprio Kardec fala isso no divórcio. Imagina, Kardec fala de divórcio em 1857. Olha que interessante. Se você não se dá bem com a pessoa, está lá em discussão e briga, é preferível que as pessoas se separem nessa encarnação do que ficar junto. Quem sabe numa outra futura, lá, outra coisa, volte novamente em outro estado, até vez com o pai e filho, venha como primo, venha com o irmão, vai acertar esse probleminha numa outra encarnação. Né? Eu acho lindo porque a mãe tem sempre uma percepção, né? A mãe sabe. Mulher é um negócio assim, a gente tem a percepção. Quando a gente... É um sexto sentido, né? É isso, sexto sentido. Não sei se eu te respondi, tá, Denise? Respondeu. Infelizmente, não consigo dizer assim o que é possibilidades, né? E às vezes tem que passar um tempo junto com esse espírito, né, dessa moça, quem sabe depois ele veja outra saída, né, outro caminho. Tá bom? Uhum. Mais alguma dúvida, gente? Depois, olha, eu queria que vocês estudassem aí de novo o que são provas e o que são expiações, tá? Para não suscitar dúvidas. O que são provas e o que são expiações. Tá bom? Eu vou ter que sair, porque eu vou dar outra aula agora. Uma boa noite a todos. Estou gostando aí do pessoal estudar. Tá aí atento, né, Priscila? Pessoal atento. Pessoal, olha, o que eu acho legal é o seguinte, veja a Denise, o que ela contou, e tem mais pessoas que contaram aqui. Vocês estão entregando o que vocês aprenderam na vida de vocês. É isso mesmo. Esse é o caminho. É você aprender as coisas espirituais e usar na prática, na sua vida, praticar na sua vida. Não ficar só no conhecimento. Então, eu estou gostando. Poxa, eu não tenho um problema mal com essa pessoa. Olha, Denise, ela é espetacular. Outras pessoas falando aqui, que estavam conversando com o anjo da guarda, estão usando isso na vida. É isso mesmo, gente. A gente tem, é uma ferramenta de crescimento espiritual para a nossa vida, para melhorar a nossa vida, né? Para a gente tentar ser mais feliz. Tá bom? É isso, Priscila. Uma boa noite a todos. Obrigada. Quem quiser o CD, tá? Manda no meu reservado. Eu vou mandar para vocês, porque alguém tem que escutar isso, né? Alguém tem que passar por isso. Tchau, gente. Por essa prova, né, professor? Ai, professor, é ótimo. Realmente, a escolha das provas, né? É um tema bem delicado e a gente tem que ter esse cuidado depois que a gente está na doutrina, de achar, porque a gente tem essa tendência a achar que certas coisas é prova, é expiação, e o próprio Evangelho, não faz muito tempo, a gente fez um estudo. A gente tem que examinar primeiro se a questão ela é dessa existência, examinar bem, para depois poder supor que possa ser algo de uma vida pretérita, e mesmo assim a gente vem com esse véu do esquecimento. Então, se não é para, como essa própria trabalhadora espiritual falou para ti, né? Não me cabe dizer. Então, realmente é porque é algo que não precisa ser dito, e foi fantástico o teu trabalho de oração, porque tu conseguiu aceitar melhor a situação e ao mesmo tempo tu conseguiu melhorar teu relacionamento com teu próprio filho. Porque, às vezes, é um aprendizado que ele tem que ter, né? Às vezes não é nem uma prova, né? Não é uma prova, não é uma expiação, não é nada disso. É algum aprendizado que ele tem que ter ainda com essa pessoa,
né? O qual você vai estar ali orando, respeitando, tentando ser harmonioso tanto com ele quanto com ela e entendendo o livre-arbítrio do seu filho, né? Porque foi uma escolha que ele fez. Não é expiação exatamente por isso, porque foi uma escolha, né? Ele escolheu por livre e espontânea vontade terminar um outro relacionamento com uma moça que aparentemente era bem mais quista e optou por retornar a um relacionamento, né? Então, realmente, ele precisa vivenciar isso, é algo que ele precisa, né? Ele tá repetindo o dia, ele precisa viver isso. Mas que bom Priscila. Mas que bom que isso faz com que essas orações e a visão, porque assim, quando a gente trabalha o espiritismo na gente, na prática, no dia a dia, a nossa visão de vida aumenta. A gente não vê mais as coisas só como elas são, só circunstâncias. A gente tem uma visão 360, gente. A nossa sensibilidade é maior. A gente consegue ver além, né? A percepção é muito maior. Por isso que eu fiz questão de trazer também os espíritos protetores para a gente aumentar a nossa percepção quanto ao amor, porque a nossa percepção de amor ainda é muito limitado. E no teu caso, do teu filho, você está sendo como uma mentora. Porque é muito difícil uma mãe não interferir, né, na vida de um filho, né? A gente, por amor, a gente quer interferir, mas você está sendo sábia, você está vivenciando o amor, né, de uma forma que é a forma do amor. A gente respeita a escolha do outro. A gente ama, a gente acolhe, a gente vai estar ali respeitando a decisão do outro. Então é um amor que transcende aquela percepção que a gente está acostumado, né? E só arrematando de vez as escolhas das provas, a maioria de nós escolhe as nossas provas. Então podem ter certeza, todas as dificuldades que a gente vive hoje foram colocadas por nós, e digo mais, são bem menores do que a gente pediu, porque no plano espiritual a gente pede coisas horrorosas, a gente pede não, porque como a gente tem uma consciência maior e a gente quer evoluir rápido, a gente consegue entender que a gente precisa evoluir, que a gente precisa adentrar um mundo superior, a gente precisa trazer essas reformas íntimas na gente, e a gente então quer viver tudo de uma vez. E por os nossos mentores espirituais que eles ajudam a gente, os espíritos protetores nos auxiliam nas escolhas das provas. Eles falam, não, pega leve, Priscila. Não vai dar conta. Oi. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Já tinha iniciado hoje o estudo, mas assim, ouvindo tudo que vocês falaram, eu gostaria de dar uma opinião minha. Claro. A gente, todos nós, quando reencarnamos, a gente temos, né, as nossas missões, os nossos reajustes. E assim, no meu ponto de vista, devido já eu ter vivenciado algumas situações na minha vida, eu compreendi uma coisa, que muitas vezes você é tirado do seu ambiente, vamos dizer, um ambiente de que você viva bem, e é colocado num ambiente onde você vai precisar se reajustar com pessoas que, numa outra existência, de alguma forma, teve algum atrito ali. Então, assim, no caso aí da menina, né, que ela citou o filho dela como exemplo, né, se a moça que ele namorava era tão boa assim, por que ele terminou? Né? Algum motivo deve ter tido. Então, assim, às vezes o que é bom para a gente, para o outro que está vivenciando uma história, ou tem, assim, algo ainda a ser completado com aquela outra pessoa com quem se relacionou há um tempo atrás, né? A gente não sabe. Talvez essa garota com quem ele terminou e reatou de novo, e que você não se dá tão bem assim com ela, tenha sido um propósito da espiritualidade de exatamente ter um resgate seu com ela ou ela com você, vice-versa. Porque uma coisa eu aprendi, quando a gente não se dá bem com alguém, a gente sente uma irritação com a presença de alguém, ou uma certa antipatia, é exatamente pessoas com quem a gente tem que trabalhar. Então, assim, era muito fácil você, seu filho ficar com uma nora que você se dava muito bem, mas a espiritualidade não te trouxe aqui, não te reencarnou para você viver 100% bem com todos. Seu filho você se dá bem? Ótimo. A sua nora você não se dá bem? Pronto, vai trabalhar com ela. Então, a gente tem que parar de querer, a gente, pelo menos às vezes, eu já me encontrei em certas situações, de querer achar que eu tenho que ficar num ambiente
onde não é para ter nenhum tipo de conflito e onde eu tenho que estar só com pessoas que gostem de mim, me aceitem do jeito que eu sou. Se eu sou colocada, jogada para algum local onde eu tenho que me trabalhar algumas coisas, eu irei fazer isso. Se são colocadas pessoas no meu caminho que eu tenho que me trabalhar algumas coisas, eu irei trabalhar nisso. Assim também como eu não sou colocada na vida de ninguém, se de alguma forma eu não tiver algo para trabalhar com aquela pessoa, ou a pessoa trabalhar comigo, a família da pessoa também, como a professora mesmo falou, né? Todo o exemplo ela dá da cunhada dela. Mas são exatamente pessoas, olha só, elas têm um irmão maravilhoso, uma família maravilhosa, e a cunhada é uma pessoa que pega nas tapas dela. Mas é algo que precisa ser trabalhado nela, o desapego ao bem, que querendo não, é um apego. A tapaué é um objeto, ela se apegou a isso. Então, assim, eu posso ser trabalhada com uma cunhada minha, posso ser trabalhada com uma sogra, posso ser trabalhada com qualquer parente do meu cônjuge. Mas se aquilo ali, aquela pessoa, por algum motivo, me irrita ou me desestabiliza facilmente, eu tenho que compreender que é com aquela pessoa que eu tenho que trabalhar. E não é só a pessoa trabalhar comigo, não, é eu. Porque eu tenho o conhecimento. E se a pessoa não tiver o conhecimento, o meu trabalho ainda é maior. Porque eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que demonstrar onde essa pessoa vai se ver, onde ela própria está errando. Então, as pessoas que são colocadas no caminho da vida da gente são pessoas importantes, são pessoas que vão nos ajudar no nosso crescimento espiritual, são pessoas que vão nos ajudar a subir um degrauzinho no nosso melhoramento. Então, assim, todas elas são necessárias, até mesmo os nossos obsessores são necessários para a gente, porque é graças a eles que a gente vai se moldando, coisas que é preciso moldar na gente, quanto mais os encarnados. Então, a gente tem que a gente não é obrigado a conviver com essas pessoas que às vezes nos fazem mal, como foi dito, realmente concordo plenamente, mas também a gente também tem que demonstrar um esforço de tentar, pelo menos, viver com essas pessoas na harmonia, no respeito. Eu posso não gostar, mas eu tenho por obrigação de respeitar. E é isso que a gente tem que colocar em prática sempre. O amor e o respeito, porque era isso que Jesus praticava, a caridade. Jesus, ao longo da sua jornada, ele cruzou com milhões de pessoas que eram contra as coisas que ele dizia, que o atacavam, mas em nenhum momento Jesus atacou ninguém e não prejudicou a ninguém, pelo contrário, com a maneira dele demonstrar o que era realmente o amor, foi que ele adquiriu muitas pessoas seguidoras e pessoas que realmente compreenderam que não era através da ignorância, nem da briga e nem da imposição que a gente conquista as pessoas. É através da demonstração de carinho. Justamente. É isso, Justamente. Se eu tô aqui, é porque nessa vida eu tenho essa oportunidade de resgatar algo que foi em outra vida, eu vou perdoar e vou aceitar. Assim como meu filho também veio como meu filho para, né, tentar Seu intermediário. E isso, tentar ter o perdão dos sogros e ser perdoado, né? Se essa é coisa de outra vida, então eu tô apoiando ele o máximo que eu posso, assim. E ela, eu já aceitei. A gente se dá muito bem. Parabéns, hoje, viu? sabe? Graças a Deus. Isso. Priscila. Cara, quanto aprendizado, né? Nossa Senhora, porque pelo menos me fez refletir até sobre a minha vida, sobre várias questões, né? É isso mesmo. Se fosse fácil, a gente não tava aqui, né? E se a gente tá aqui realmente é porque a gente precisa desses aprendizados, né? A gente precisa passar por essas situações, né? E ter essa confiança, essa abnegação, essa resignação para passá-las. Pode falar, acho que alguém tá querendo falar, né? Sim. Paulo, pode falar, Paulo. Perdão. Eu queria fazer 2 comentários. O primeiro comentário é referente a esse assunto que a gente está falando, né? Porque existe uma condição muito difícil, né? Mas eu que sou homem, né? Eu vou falar 2 situações aqui. A primeira situação é, quem vai namorar com a namorada não é a família, né? Quem vai namorar
é o seu filho. Então, ele que tem que identificar, ou ele vai identificar aquilo que é melhor para ele. Por mais que a família não goste, é ele que vai estar no dia a dia, é ele que vai estar, por mais que vocês possam gostar da namorada anterior, é ele que vai saber o que é melhor para ele. Com o perdão da palavra, né? Quem vai deitar na cama lá, ou vai acordar de manhã, ou vai querer tocar a vida dele, é ele junto a ela. Então, essa é uma situação que vocês têm que aceitar. Outra coisa é, amar quem a gente ama é muito fácil, muito fácil. O difícil é a gente gostar de quem a gente talvez, de quem rouba as nossas Tupperware, vamos colocar assim, né? Isso é difícil para nós. Amar quem a gente ama é mérito. A coisa mais difícil que eu enfrentei na minha vida foi no dia que falaram que eu tinha que rezar para os meus inimigos. Eu quase caí duro. Eu falei, como assim rezar para os meus inimigos? Ele falou, Paulo, você vai ter que rezar para os seus inimigos. Eu falei assim, não, ele falou, vai ter. Ele falou, antes de você rezar até para tua mãe, para o seu pai, para as pessoas, você vai ter que rezar primeiro para os seus inimigos. Eu falei, meu, aí que eu comecei a entender o porquê da gente, porque assim, é a história das ovelhas desgarradas, né? A questão próxima da gente é fácil. Difícil é você ir lá naquela que está lá no morro perdido, ir lá e buscar essa ovelha desgarrada. E outra coisa da parte de vocês, mulheres, né, que é uma parte bastante difícil para mim, que eu também sou um acolhedor, né, e eu atendo lá também no Ombro Amigo e desafios conjugais. Tem situações de mulheres que quando elas veem que o acolhedor é um homem, elas pedem desculpa e elas falam assim, olha, Paulo, eu não quero me ser atendida por você. Entendeu? Então vocês mulheres, vocês têm uma condição entre vocês mesmas, que vocês às vezes vocês só querem conversar com vocês mesmas, entendeu? Eu tenho muitas pessoas que eu já atendi, que eu atendo até hoje, que eu tenho pessoas que eu converso até hoje, e nos damos muito bem, mulheres, homens, sem problema nenhum. Mas tem mulheres que quando eu falo assim, eu sou seu acolhedor, Paulo Célio Silva, eu vou te retirar do outro grupo, podemos conversar? Falou, olha, Paulo, eu prefiro ser atendido por uma acolhedora, entendeu? Então são situações assim, que a nossa vida, hoje também eu peço perdão a Deus por muitas coisas, que eu sei que a maioria dos desafios que eu tenho, fui eu mesmo que escolhi, né? Então assim, hoje eu consigo entender isso, mas eu já sofri demais por causa disso, entendeu? Era isso, pessoal. Obrigada, Gratidão. Paulo. O que eu ia falar, talvez para a Denise, mas para todas as mulheres aqui, principalmente para as mulheres, e peço desculpa para os homens presentes na reunião, é no sentido do seguinte, Denise, o seu filho tem 25 anos. Então, quando a gente tem os filhos, você já deve ter ouvido falar isso, a gente cria filho para o mundo. E aí, toda mãe quer colocar um filho numa redoma. E é um equívoco muito grande. E você já contou para isso. Você já sabe que o seu filho não vai ficar na redoma que você criou para ele. E quando você criou aquela, a futura nora que não era muito benquista, você até fez assim, tipo, entre aspas, é porque você tinha uma rejeição, tinha uma certa resistência, não é uma rejeição, desculpa, uma certa resistência ao aceitá-lo. E eu não sei, muito provavelmente, nesse grupo todo, eu devo ser a mais velha. A minha filha já tem 43 anos. A minha filha mais velha, a mais nova, tem 41. Então, o que eu teria a comentar com você é o seguinte, que ao criar filhos, a gente sempre idealiza um filho, né? Como você mesma falou, graças a Deus que seu filho é maravilhoso e tudo mais. Então, você já está aceitando, você já ponderou, você já está colocando. Independentemente do que vai acontecer no futuro do seu filho, é uma sugestão minha. Você vai sempre pedir a Deus que aconteça o melhor para todos. Não é para o seu filho, não é para o sogro, não é para nora, não é para você, não é para o teu marido. É para todos. Porque o resgate, o karma ou o dharma, você chame o nome que você der, vai ser... quando a gente casa com a família. Ele vai casar com a família. Mas é como o Paulo falou, ele que vai deitar.
Ok. Só que ele vai comprar, entre aspas, a mulher com a família dela, a história das vidas dela toda. Então, quando a gente faz as orações para quem vem depois da gente, né? No caso, eu já tenho netas, é no sentido disso, que aconteça o melhor para isso, para todos os assuntos, para um emprego que ele vai arrumar, para um que ele já saiu, que ele estava legal e que esperou ficar a vida inteira naquele emprego. Não importa, a gente tem que saber pedir. E o saber pedir é a própria oração faz você se conscientizar daquilo que vem pela frente. Porque quando você, ao orar, terça o melhor para todos, você já está declarando a sua aceitação por entender que Deus é que está no comando. Então, quando você fala, olha, eu me arrepio toda, quando você fala sobre essa história de que você aceitou e que essa situação né, a norinha é uma situação que você já consegue ver com outros olhos, você abriu o grau da sua lente e você saiu daquela coisa fechada, empacotada, e você já está fazendo isso. Agora, é um monte de coisa atrás disso e ainda virá e vai acontecer o que for melhor mesmo, a gente aceitando ou não. Então, aquela outra frase, aceita que dói menos, é exatamente isso, sabe? E é muito glorificado a Deus, porque seja positivo ou seja negativo, tudo que vier oriundo da vida que ele escolher, vai ter a sua bênção, porque você vai amar. É como a Tereza mesmo acabou de falar. Você imagina que um criminoso não tem um protetor? A gente sabe daquela história do Chico Xavier quando ele foi lá no Carandiru. Qual foi a pergunta que fizeram para ele quando ele saiu de lá? Chico, o que você viu lá? Todo mundo esperou que ele falasse, nossa, eu vi o umbral, é o verdadeiro umbral aqui na Terra. Nada disso. O que ele falou? Eu vi. Acho que travou bem na hora. Viu as mães lá, da própria espiritualidade, ele viu as mães orando pelos filhos. Criminosos, né? Pagando penas. Mas mãe, gente, mãe é uma bênção. Agora, a cruz da mãe é uma cruz diferente, né? Independente disso, nós recebemos a bênção de gerar criaturas, né? Então, enfim, era esse o meu recadinho, tá bom? Gratidão, que muito obrigada. Certo. Muito obrigada, eu estou muito feliz. Porque vai acabar dando tudo certo, viu? Vai sim, já deu. Já deu, eu ia dizer, já deu, né? Nossa. Então, vamos fazer o estudo do Evangelho, gente, o assunto é bom, o assunto até é um assunto delicado, que pega na minha vida isso aí. Eu passei por uma situação bem desafiadora, envolvendo exatamente sogra. É complicado. Enfim, mas vamos lá, vamos estudar então. Quem quiser acompanhar comigo. Eu coloquei errado não, me equivoquei no convite. Eu botei o item 14, mas nós já estudamos. Eu marco tudo que já foi estudado assim, aleatório, sem seguir a sequência do Evangelho. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, eu coloquei item 14, mas na verdade nós vamos estudar o item 18. Tá? Só uma pequena alteração. Então, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quem quiser me acompanhar, é o item 18, com o título Bem e Mal Sofrer. Quando Cristo disse Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, ele não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem. Estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem.
A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona a promoção. Sede, pois, como um militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num próprio combate sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do próprio desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados aflitos, pois ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Espírito Lacordaire, Cidade Ave, 1863. Como a espiritualidade é perfeita, porque está tudo entrelaçado, está tudo tem afinidade com o estudo nosso de hoje. Inclusive, o meu evangelho que eu gravei hoje, do dia 19, é da coletânea de preces espíritas, no capítulo 28, itens 42 e 43, sobre preces por aqueles que têm aflição. E hoje estudamos as escolhas da prova. Vê como tudo está interligado? E aqui, eu até falei do bem-aventurados aflitos no estudo do Evangelho, vou relembrar, porque essa é uma das bem-aventuranças, uma das mais importantes bem-aventuranças que Cristo nos trouxe, porque bem-aventurados aflitos não são só aqueles que sofrem. O Evangelho coloca bem, é aqueles que sabem sofrer. Né? Os que sofrem dizendo, meu Deus, minha vida acabou, eu estou passando por problema e vou reclamar e passar a vida toda reclamando. Não, é aquele que passa pelas aflições, porque a gente vai passar, a gente está num planeta de prova e expiação, a gente vai passar. E quando a gente já tem essa consciência, isso já facilita um pouco a nossa caminhada, mas a gente precisa saber sofrer, a gente precisa entender que é necessário. Por isso que muitas vezes a gente recorre à prece, porque a prece é para quê? Não, e é o que eu coloquei hoje também no Evangelho. A prece, para quem está em aflição, para a gente passar pelas nossas dificuldades, não é pedindo, Deus, por favor, acabe com essa dor, acabe com esse problema. Não, isso ainda é muita imaturidade espiritual nossa. A gente precisa orar certo, orando, dizendo assim, tá ok, Deus, eu estou passando por essa prova, então eu peço para a espiritualidade maior, me dá força, me dá coragem, me dá fé, me dá resignação para passar por essa situação. E que seja feita a sua vontade, que essa prova, que essa aflição, que essa tribulação, que esse desafio dure o tempo que for necessário para o meu crescimento. Mas que eu tenha da espiritualidade maior, do meu mentor, a força, o ânimo, a coragem, a resignação. Isso é ser um bem-aventurado. Isso é ser um aflito, digamos assim, bem-aventurado. Porque problemas todos nós temos. Não tem aqui algum que não tenha.
todos nós temos as nossas dificuldades. Quantas vezes a gente está aqui dividindo, né, as nossas situações, quanto aprendizado. Vocês não sabem o quanto hoje para mim foi. Essa reunião de hoje está algo assim que eu prefiro nem comentar, porque está sendo um aprendizado para mim. Todos estão sendo para mim, mas digamos que hoje tocou na ferida, digamos assim. Isso é ótimo. Todos nós temos algo a aprender. E essas trocas têm sido valiosas para nós. Mas a gente saber do que todos nós sofremos, que todos nós estamos num planeta de aflições, a gente pode ser bem-aventurado. A gente pode conseguir finalmente entender o que Cristo nos deixou. O que era Cristo nos deixando. Então, quando a gente ora, quando a gente pede essas forças de fé, de coragem, de resignação, de bom ânimo, de confiança, a gente recebe isso da espiritualidade. Não nos é negado. E a gente consegue enfrentar. E confiar no sentido que a gente tem aquele velho ditado, né? Que Deus não dá o como é que é? O fardo. Gente, eu não sei. Nenhum fardo que não possamos carregar. E isso é certeiro, gente. Muitas vezes a gente pensa, não vou aguentar. Eu não sei vocês, mas eu já passei por uma situação que eu olhei para Deus, olhei para cima e digo, não, acho que dessa vez não aguento. Não vou dar conta. E a gente dá. A gente dá. A gente dá porque realmente é aquilo que a gente precisa passar, né? E depois a gente começa a ver, a gente fica até mais forte, e quando se coloca para ver a dor do outro, por exemplo, eu também sou colega do Paulo dos Desafios Conjugais, né? Quantas vezes eu conversando com acolhendo outras pessoas, né, outros irmãos, outras irmãs, eu vi que a minha dor, não desmerecendo ela, mas a minha dor não era tanto quanto de outras pessoas, né? Quando a gente se coloca para doar, para ajudar, para trocar, né, para servir, a gente consegue olhar para as nossas dores com outro olhar, né? Quando a gente se coloca para estudar o Espiritismo, ou uma crença que nos faz a gente transcender, é essa visão 360 que a gente tem. A gente consegue ver o outro com outro olhar, a gente tem mais indulgência, a gente tem mais paciência, é o 360, né? É como se a gente começasse a se aproximar mais de Deus, porque Deus, ele vê o todo, né? A gente às vezes só vê ali aquilo que está ali na nossa frente e muitas vezes aquilo que a gente quer ver. Porque muitas vezes a gente vê que tem algo a mais, mas a gente não quer. A gente quer se manter. Então, o mais importante não é sofrer, não é porque eu estou passando por problema, nossa, eu sou bem-aventurado, então que bom, já estou pagando meus pecados, é isso. Não, é saber. E o saber é realmente aceitar, é resignar, é perguntar o que eu preciso aprender com isso. Não se fala, colocar Deus, eu não acredito, perdi meu emprego. Deus, não acredito, estou doente. Nossa, que injustiça, que horror, a vida é horrível, a vida é injusta. Não. O que eu preciso aprender? Então, Deus, me dá força. Tá difícil, Deus, dói. Tá doendo, essa doença está me terminando. Essa falta de emprego, as contas chegando. Eu estou dando vários exemplos de situações ruins que a gente passa no mundo material, né? Que normalmente são esses, né? Que pegam a gente, que deixam a gente... Mas pedir, Deus, não deixe eu entrar em desespero. Porque o desespero só vai me fazer cegar, eu não enxergar. Não me dê desânimo, me dê ânimo para levantar o outro dia e poder enfrentar a prova. A gente recorrer à prece para que a gente consiga mesmo ter essa ajuda espiritual, que a gente vai ter esse socorro, e ao mesmo tempo a gente vai conseguir entender. E quando a gente entende melhor que é algo que a gente precisa, o consolo vem como um abraço quentinho, sabe? E a gente consegue lidar melhor. E querendo ou não, tudo passa. Frase de Chico Xavier, enviado de Maria, através do Emmanuel. Mãe Maria te pediu para te dizer isso, Chico. Tudo passa. E realmente, gente... Os nossos mentores ficam sedentos lá para nos ajudar, né? Você sabe, né? Os mentores ficam lá
Olha eu aqui, vocês me viram. E é só a gente pegar, fechar o olhinho e dizer: Deus me ajuda. Deus me ajuda. Mas não é Deus me ajuda, acaba com essa dor. Não, não, não. É Deus me ajuda a entender, me ajuda a suportar. Que muitas vezes a nossa oração é: eu quero que acabe essa dor, eu não quero mais, eu quero que isso termine. Não, não, não. Deus me ajuda a suportar. Me ajuda a crescer. Me ajuda a entender. Me dá força, me dá coragem. Gente, vem. Vem, é imediato. É imediato. Eu sei que muitos de vocês já têm essa consciência, mas se a gente está aqui estudando, porque a gente precisa disso, né? Olha o tempo que a gente está vivendo, né? Olha quantas coisas, né? Quantas pessoas perdendo parentes, quantas pessoas perdendo emprego, quantas pessoas pedindo um prato de comida, uma cesta básica. Né? A gente está passando por um momento muito complicado. 2021 está vindo com força, veio tanto quanto pior que 2020. 2021 tem sido um ano tão desafiador quanto o ano passado. Então, se a gente está estudando isso, não é à toa. Pode ser que amanhã alguma situação chata comece a acontecer com a gente. A gente não está livre disso. A gente está passando uma prova coletiva. A gente pode perder alguém, a gente pode perder um emprego. E aí? A gente está aqui estudando. Nós vamos colocar em prática o que a gente está estudando? A gente vai conseguir internalizar e vivenciar isso? Ou a gente vai entrar em desespero? Ou a gente vai se rebelar? Ou a gente vai reclamar, dizer que a vida é injusta, que Deus é injusto, que Deus não existe, entre outras coisas infantis que saem das nossas bocas, muitas vezes. Ou a gente vai amadurecer. Não é fácil, mas a gente precisa amadurecer. Né? A gente precisa. Esse é o estudo, o bem e o mal sofrer. Existe o bem sofrer e o mal sofrer. E o mal sofrer é o que a gente faz todas essas existências até hoje. A gente está aqui porque a gente mal sofreu. Pode ter certeza. A gente está aqui porque a gente não soube sofrer lá atrás. A gente pede as provas, chega aqui, não era bem assim, não era o que eu queria, não gostei. Reset, não quero, deixa eu voltar. É engraçado, porque é assim que a gente age. Mas se a gente está aqui hoje, é porque a gente já está despertando, a gente já está entendendo, a gente já está querendo fazer diferente. Né? O convite veio, o convite chegou, tocou o nosso coração de verdade. Não é à toa que a gente está aqui. E que lindo esse aprendizado que a gente está tendo, essa troca que a gente está tendo. Né? Às vezes uma conversa, alguém conta um caso e se encaixa na vida de outra pessoa, às vezes o início de uma cura ou a própria cura vem, né? Nada é por acaso. Os estudos de hoje, todos eles se interligaram e foi tudo sem querer, gente, ontem. Né? E hoje, sem querer, também o evangelho hoje era do capítulo 28, coletânea de prece espírita, prece para os que têm aflição. Tudo está interligado. É muito lindo, gente, quando a gente começa a entender, assim, os desígnios de Deus pra gente, cada um de vocês que estão aqui hoje, vocês, não é à toa. Não é à toa. Tudo tinha um porquê. Todas essas trocas, todas essas entregas que a gente está tendo, tem um porquê e com certeza está trazendo mudanças. Né? O que a Denise nos trouxe foi valioso. Agora, ali está desconhecido, eu não sei teu nome, está desconhecido, mas o que o Paulo falou, nossa, a Alana, não vou nem comentar, a Alana pegou na minha pá, a ferida assim, ó. Mas isso é muito bom, e vai me trazer reflexão. O meu está desconhecido? O teu está desconhecido, o teu nome é? Então, menina, eu não sei o que eu tenho que fazer. Toda reunião que eu participo, as pessoas falam, eu sou a primeira dos grupos. Como é? Mas o teu nome é? É Rosimeire. Rosimeire. Eu estou no desafio 4, eu faço todo o encaminhamento dos treinamentos. Mentira que tu é a Rosimeire, que era a Priscila, que te chamam de Priscila. Ai, eu sou a Priscila! Que falamos. Tá tudo interligado. Gente, você não tem noção quantas vezes eu falei com ela por WhatsApp, a gente conversava. Nós mandamos um e-book pro Ricardo. Nossa, você é maravilhosa, eu adoro as coisas que você coloca. Nossa, olha isso, gente.
Que lindo. Não, gente, sem comentários, sem comentários. A gente conversou várias vezes. Tinha até uma pessoa que. Um monte. Uma pessoa, como é que é o nome dele? Um que era psicólogo, ele saiu, infelizmente. Nós tentava conversar com ele. Gente, tem tanta história. Porque a gente começou junto no início da pandemia, nos desafios conjugais, lembra? A gente acolhia. É antes. Eu só não tô tão ativa nos desafios conjugais por causa do espiritismo fraterno. Porque, querendo ou não, isso aqui são 9 grupos, me absorve bastante, né? E tem muita coisa acontecendo. Nossa, é muita coisa. Ai, que... Nós estamos com 8 de treinamento. Sim, eu tô lá no treinamento com a sabendo. Letícia, nós estamos 8. Que lindo. Lotados. Maravilhoso. Graças a Deus. Maravilhoso. Teu trabalho é lindo. Adoro, adoro, adoro. Que legal, gente. Nós trabalhamos muito. Que incrível, que incrível. Não, porque muita gente chama ela de Priscila, porque ela colocava a Priscila. E aí confundiam eu com ela no grupo. Bom, enfim, deixa pra lá. Mas, nossa, que lindo, gente. Nossa, que legal. Então, realmente, hoje vocês viram, né? Não tenho nem o que dizer, né? Acho que tudo acontece como tem que acontecer. É isso, é esse entendimento. No final, isso só nos dá, pelo menos para mim, só me dá mais fé, só me dá mais confiança, só me traz mais força para aprender, né? E a gente está aqui, a gente é aprendiz dessa vida, a gente tem que se colocar como aprendiz, disposto a crescer, disposto a aprender, né? Evoluir. Vocês são maravilhosos, vocês não têm noção quanto estão crescendo, nós estamos crescendo junto, né? Essa família só cresce, só aumenta. E obrigada também, Paulo. Paulo sempre traz coisas maravilhosas, adoro, adoro. Paulo sempre, né? Outro trabalhador que não tem nem palavras. E a Maria de Fátima tá quietinha hoje. Precisamos ouvir um pouquinho a Maria de Fátima. Hoje ela quer ficar mais quietinha, né? Às vezes a pessoa quer ficar mais quietinha, né? Tudo bom, Maria de Fátima? Oi, tudo bem? Eu estava ouvindo vocês falarem. É emocionante, né? Esse aprendizado é muito bom, né? Como a espiritualidade abre a nossa mente, como Deus é maravilhoso. Só em saber que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco. Como a gente tem uma família tão maravilhosa, uma família infinita, e a bondade de Deus, que Pai maravilhoso, que quer o nosso bem, que segura na nossa mão. Isso a gente precisa ter muita fé e muita confiança. E agradecer por tudo que nos está nos acontecendo. É difícil o que nós estamos passando, mas tudo vai passar. Tem um tempo determinado para tudo isso. Nada é para sempre. E nós vamos evoluindo devagarinho e vamos chegar lá. Porque quando a gente pensa positivo, quando a gente exala essa vontade positiva, essa vibração boa, todos nós recebemos. Então, por isso que a gente tem que vibrar para o nosso planeta, vibrar para os nossos amigos espirituais que estão do nosso lado, aqueles amigos que não são muito afetivos conosco, mas que eles precisam também da nossa oração, do nosso amor, da nossa compreensão. Se é difícil o que nós estamos passando aqui hoje, imagine do outro lado. Então, muitas vezes a gente precisa só de um carinho, de um apoio, de uma boa palavra, sabe, de exalar bons pensamentos, que a gente possa cada vez mais receber essa força divina, que todos nós temos essa força divina, mas que a gente possa saber exalar essa força, esse amor que está em cada um de nós, e para perceber que Deus está conosco. E não se esqueçam disso, Deus é o nosso vizinho interior, é o nosso coração que bate todos os dias, ele está ali conosco. Só basta a gente sentir e observar que nós não estamos sozinhos. E agradecer a vida por mais esse dia, por mais essa noite, por esse grupo maravilhoso que vai crescendo, que vai ajudando um ao outro, porque isso aqui é um grupo de estudo que ajuda a cada um de nós a gente pensar diferente, fazer a coisa diferente e viver diferente.
E é isso que Jesus quer, que a gente faça diferença na vida de alguém. E é isso, gente. Já falei. Tchau, gente. Obrigada, já meio que fez a prece final, né? Tão lindo isso. Mas, antes da gente encerrar, aproveitando o gancho do estudo do Evangelho, é importante a gente aproveitar essa energia positiva, essa vibração, porque a gente está vibrando luz, a gente está vibrando equilíbrio, né? A gente está vibrando energias muito curativas. Então, a gente precisa expandir essa energia nossa e vamos fazer uma vibração rápida, uma oração, uma prece para todas as pessoas que estão aflitas, todas as pessoas que precisam, pode ser até nós mesmos, né? Porque a gente está passando também. Então, vamos fechar os olhos e imaginar que cada um de nós está envolto de uma luz branca, cintilante, forte, que irradia todo o nosso ser, que ilumina todo o nosso corpo físico, penetrando o nosso corpo espiritual, penetrando nossas células, curando e limpando todos os miasmas, todas as energias de baixa vibração, equilibrando todos os nossos chakras, nossos centros de força, trazendo cura dentro do nosso ser. E agora vamos pedir permissão para que essa luz possa expandir pelo nosso lar, pelas casas, bairros que nos avizinham, podendo expandir, chegando às ruas, trazendo essa paz, essa cura a todos que estão morando nas ruas, estão em situação de vulnerabilidade. Chegando agora em todos os hospitais de campanha, leitos de UTI, aos trabalhadores da linha de frente da saúde, aos trabalhadores de todas as linhas de frente da segurança pública, todos os trabalhadores que possam receber essa cura, essa luz, essa proteção divina, para que consigam passar pelas suas provas com força, com fé, com resignação. Que essa luz alcance todos os corações que por outros motivos emocionais, financeiros, independente do tipo de desafio, mas que estejam nesse momento sentindo medo, aflição, insegurança, incerteza, que essa luz alcance, trazendo a fé, a esperança, a confiança, para também atravessar pela prova. Que essa luz alcance todo o nosso planeta, atingindo todos os habitantes, encarnados, desencarnados, a todos os presídios, porque sim, nossos irmãos precisam tanto quanto nós dessa luz. E Jesus está lá dentro. Jesus está amando, está consolando e auxiliando a todos esses espíritos, a todos os umbrais que percorrem, que estão em volta do nosso planeta, que a espiritualidade amiga consiga chegar e alcançar, trazendo o perdão, o amor, trazendo luz a esses corações, porque estão aflitos, são espíritos sofredores. Que todo o nosso planeta possa se beneficiar por essa luz, que essa vibração, de fato, possa trazer diferença no coração de muitos, traga mudanças na vida de muitos. E assim, profundamente agradecidos por estarmos mais uma vez juntos, unidos, mais uma segunda-feira de muito aprendizado, de muita cura, de muito amor. Encerramos esse trabalho dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Sim, seja.
Priscila, deixa eu só te falar uma coisa. Essa vibração, ela é tão importante. Com certeza, todos os nossos amigos que estão conosco ou que estão no plano espiritual, com certeza eles receberam isso com muito carinho, porque é uma vibração maravilhosa. E cada um de nós, dando um pouquinho da nossa vibração para todos nós, encarnado e desencarnado. Isso faz muita diferença, viu? Por isso que esse grupo está crescendo cada vez mais. Cada vez mais esse grupo está melhorando, porque cada um de nós participamos dessa reunião com seriedade. E isso é muito importante para esse grupo, crescer em harmonia e equilíbrio e dando um pedacinho das nossas boas vibrações para cada um, encarnado e desencarnado. Só tem que agradecer. Cada um deles lá, com certeza, está agradecendo por esse momento, viu? Muito importante. Obrigada, Gratidão gente. a todas as pessoas que disseram alguma palavra amiga para mim, todas as palavras que disseram para mim em relação ao que eu expus aqui hoje. Gente, gratidão mesmo, de coração, viu? Amo vocês boa todos. noite, viu? Boa noite, muito obrigada, gente. Boa noite mesmo, uma ótima semana linda, para quem tem feriadão, aproveite, claro, com responsabilidade, cuide-se, cuide dos seus, e semana que vem estejamos aqui juntos, e quarta-feira, mesmo com feriado, Perguntas Fraternas no Facebook, tá bom? Eu e a professora Tereza. O Priscila, com certeza, ótima Priscila, semana. você recebeu também essa força que você está precisando. Não se esqueça disso. Como é que você é? A pessoa forte leva esse grupo. Com certeza você recebeu também essa força, viu, de coragem de enfrentar, que vai ficar tudo ameno. Isso aí. Obrigada, gente. Um beijo para Beijo. vocês.